Oi, oi, tropa! Estamos começando mais um vídeo e dessa vez para te apresentar o meu top 3. É isso mesmo, o meu terceiro lugar de aposta para temas do Enem de 2020. Beto, por que só o terceiro lugar? Ao longo do vídeo você vai entender. Mas os eixos temáticos da cidade, do meio ambiente, são eixos que nunca caíram no Enem. E eu vou trabalhar esses eixos traduzidos em temas no vídeo de hoje, para você entender o porquê dessa importância e o porquê que eu acho que o Enem tem tudo para cobrar esses eixos no ano de 2020, certo? A partir desse momento, a gente começa a entender que os eixos temáticos são conglomerados de temas em que se especificam em situações de fato menos abrangentes. Por exemplo, no eixo temático do meio ambiente, poderíamos classificar alguns temas muito importantes. Por exemplo, as mudanças climáticas, queimadas que tivemos no ano de 2020 como um todo, tanto na região amazônica quanto lá no Pantanal, os maus tratos para com os animais domésticos, os abandonos dos animais como um todo que estamos vivenciando nos últimos anos. Todos esses temas têm um ponto em comum. Eles se relacionam direta ou indiretamente com o meio ambiente. A partir do momento em que a gente tem a consciência de que o meio ambiente envolve todos esses temas, a gente pode traçar algumas causas que motivariam a construção de alguns projetos de texto. Por exemplo, só para você entender o que eu tô te falando, a negligência do Estado, a partir da falha legislativa, se envolve com todos os temas que eu acabei de citar para você. Beto, em que sentido de falha legislativa? No sentido de que a gente tem uma legislação ambiental muito desenvolvida, o Brasil é referência no mundo inteiro quanto à legislação ambiental, mas também o país é referência clara no mundo inteiro quanto à não aplicação dessa boa legislação ambiental. Ou seja, a falha legislativa está justamente aqui, na lacuna entre teoria e prática. Isso acontece, por exemplo, com as mudanças climáticas, isso acontece, por exemplo, com as queimadas, seja na Amazônia, seja no Pantanal, o desmatamento como um todo, na falha na aplicabilidade da segurança da dignidade do animal, no abandono dos animais domésticos, na violência, no tráfico animal. A partir do momento em que o país ele poderia se organizar de acordo com o que a teoria preconiza, mas isso na prática não acontece. Gente, esses são os temas que eu acredito que pode vir a aparecer aí no eixo de meio ambiente, o que eu acabei de listar para você, mudança climática, relacionando algo com principalmente queimadas, tanto na Amazônia como no Pantanal, desmatamento como um todo. Ali a gente pode abordar a falta de conciliação do desenvolvimento com o desenvolvimento sustentável, né? A gente tem uma postura muito desenvolvimentista ainda no país e pouco conciliada com o desenvolvimento sustentável. Podemos falar da dignidade do animal como um todo, tanto abordando os maus tratos, o abandono e o tráfico de animais. Agora, para falar para vocês do segundo eixo que tá junto no mesmo patamar, é uma aposta igual que eu faço pro Enem, o eixo da cidade. Beto, como assim o eixo da cidade? Todo e qualquer problema que envolve a vida urbana está relacionado direto ou indiretamente com o eixo da cidade. Beto, exemplifica isso para mim, pelo amor de Deus. Saneamento básico, crise hídrica, o problema do lixo, mobilidade urbana, temas relacionados com educação, por exemplo, tem muita gente falando aí da alfabetização, principalmente da literácia familiar, temas relacionados à saúde. Estamos vivendo um ano de pandemia em que a saúde está direta ou indiretamente ligada. E eu vou te contar uma coisa, nunca caiu nada diretamente relacionado ao eixo da cidade. E aí você deve estar se perguntando, Beto, e o tema de 2017, inclusão educacional para surdos no Brasil, não foi eixo da cidade? Ele não foi diretamente relacionado com o eixo da cidade. Foi um tema muito mais cobrado para o lado da inclusão, a inclusão das pessoas com deficiência auditiva na educação. É claro que a gente pode abordar aspectos do eixo da cidade, mas não foi diretamente abordado. Beto, e o tema de 2014, a lei seca no Brasil, não é relacionado ao eixo da cidade. A aplicação da lei seca é muito mais um tema que se relaciona diretamente com política, e o eixo da cidade vem como eixo secundário. Então eu tô apostando muito como meu top 3 nesses dois eixos, tanto meio ambiente como da cidade.
Lembrando que cidades são problemas relacionados ao ambiente urbano, por exemplo, saneamento básico, crise hídrica, problema do lixo, mobilidade urbana, temas relacionados à educação, por exemplo, a alfabetização, que tem muita gente falando, literácia familiar, certo? E também temas relacionados à saúde, humanização do SUS, a descredibilidade ou credibilidade do Sistema Único de Saúde brasileiro, né? A importância do SUS no Brasil, tem muita gente falando desses temas. Mas apesar disso aqui ser a minha aposta, apesar de eu estar abrindo para vocês o meu top 3 e virão vídeos, inclusive, se você gostou desse vídeo, já clica no gostei e me conta nos comentários se você quer que eu faça a parte do meu top 2 e do meu top 1, que eu acredito que pode aparecer como principal opção aí a ser cobrada pela banca do Enem e como opção secundária aqui, que estão de fato na frente dos eixos do meio ambiente, nos eixos e do eixo da cidade, beleza? Inclusive farei esses vídeos caso vocês comentem aí e queiram que eu faça, tá? A intenção desse vídeo é te mostrar o meu top 3, mas isso não significa que eu acredito que vai cair esses temas, até porque eu defendo muito uma filosofia que o aluno ele não deve depender do tema para fazer a redação. É claro que a gente não vai se negar a observar o que está acontecendo na atualidade e entender como isso acontece de maneira aprofundada, mas não depender desses temas é fundamental. Ouvir falar uma vez ou outra é importante, mas não é determinante. Até porque, se eu te contasse o tema do Enem hoje, você conseguiria fazer uma ótima redação amanhã ou até mesmo lá no dia do Enem? Você estaria preparado estruturalmente, com repertórios socioculturais o suficiente para fazer uma boa prova, mesmo sabendo do tema antes? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Muitas vezes a gente fica preocupado, principalmente aqui nas mídias digitais, nas redes sociais, né, em descobrir o tema do Enem, mas de fato direciona pouco as nossas energias para estudar a redação mesmo, a estrutura do texto, como aplicar repertórios mais versáteis, estudar por eixo temático. Eu aqui trouxe 2 eixos, existem 7 eixos temáticos. E eu vou fazer as minhas apostas pro Enem com base nesses eixos temáticos, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aí do que pode aparecer dentro do eixo do meio ambiente, dentro do eixo da cidade. Lembrando sempre que dentro desses eixos a gente tem 2 principais protagonistas, tanto o Estado que se mostra omisso, que se mostra negligente, principalmente a partir do momento em que ele é legalmente obrigado a cuidar do meio ambiente, ele falha nessa obrigação a partir do momento em que ele é negligente, o meio ambiente sofre na contemporaneidade. E a gente também tem um eixo da cidade, que a vida urbana é constantemente regulamentada pelo Estado, regulada, moderada pelo Estado. Se a gente tem problemas urbanos, significa que o Estado não está cumprindo com a sua função que foi inicialmente prevista. Muita atenção, porque normalmente tanto o eixo do meio ambiente como o eixo da cidade, além de envolver a atuação do Estado, envolve também uma mentalidade que coloca o lucro acima das relações sociais. Isso acontece, por exemplo, nos temas de desmatamento, queimada, maus tratos para com os animais. Isso vai acontecer... Beto, você deve estar se perguntando, né? Beto, como, né, que isso se relaciona com mudança climática, queimada, desmatamento? É simples, gente. A gente coloca o lucro acima da manutenção de um meio ambiente adequado para a vivência coletiva, a partir do momento em que eu priorizo, por exemplo, a expansão dos pastos para a agroindústria e a diminuição das florestas. Isso gera impactos imediatos, a curto, longo e médio prazo para com o meio ambiente. O meio ambiente sofre com essa postura hiperlucrativa. Beto, o que isso tem a ver com o animal? A gente tem uma indústria animal muito grande. O abandono de animais domésticos, ele acontece porque a gente tem um comércio de animal que constantemente estimula o consumo do animal como se ele fosse de fato um objeto que está ali para servir o ser humano. Beto, e nos temas de cidade? Gente, saneamento básico. A mentalidade capitalista, ela envolve uma relação com o lucro direto. O saneamento básico, ele demanda muito investimento estatal. E esse investimento estatal, normalmente, ele é canalizado para áreas que dão visibilidade para os representantes políticos, de maneira que essa visibilidade se converta em voto nas próximas eleições e a manutenção desse político dentro daquele poder de privilégio, daquele espaço de privilégio que ele ocupa. Beto, isso tem a ver com crise hídrica, também no mesmo sentido. Com lixo, você pode até abordar outra perspectiva da mentalidade, por exemplo, essa perspectiva do consumismo. A mentalidade, ela subsiste a partir do lucro, então ela constantemente está estimulando o consumo, mesmo que impensado, mesmo que irresponsável, de alguns resíduos sólidos que não são facilmente degradáveis no meio ambiente, né? A educação hoje se tornou um produto, então a alfabetização, ela se tornou um produto que você tem que pagar para acessar uma alfabetização
alfabetização de qualidade, até porque constantemente as famílias estão terceirizando a alfabetização pelo aceleramento de vida cotidiano. As famílias não têm tempo de alfabetizar os filhos, então terceiriza isso para uma educação que muitas vezes não é de qualidade, e para acessar uma educação de qualidade tem que pagar por ela. E a saúde, né, envolve diretamente os interesses, por exemplo, de uma elite que constantemente usa o Estado como ferramenta de manutenção dos espaços de poder para sucatear o SUS e forçar a gente a consumir a saúde privada. Tá entendendo? Eu nem tava pensando em falar aqui dessas causas que norteiam os eixos temáticos do meio ambiente e da cidade, mas é só para você entender que a gente tem sim dois centros de relação, sendo o Estado e a mentalidade capitalista, esses centros, pra gente organizar as causas dentro desses centros. Gente, isso não é fazer um modelo de redação, isso é pensar estrategicamente na seleção dos temas a partir dos eixos e dos repertórios que normalmente, né, caem dentro desses eixos temáticos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, mas mais do que isso, deixa eu quero ver a parte 2 e a parte 1 desse vídeo. Eu comecei pela parte 3 para te mostrar que na parte 3 tem muita coisa importante, imagina na parte 2 e na parte 1. Não perde por esperar as nossas apostas desse tema e dos temas do Enem de 2020, eu tenho certeza que vai sair daqui dessa discussão o tema do seu Enem, na verdade do último Enem da sua vida. Tamo junto, tropa, até o próximo vídeo.